Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário, gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Mas hoje é o dia de falar sobre corrupção, hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. É uma data importante para nós olharmos para trás, mas também nós olharmos para frente. Enquanto aproveita os números da última pesquisa Datafolha, que o apontaram como a maior popularidade do governo Bolsonaro, aliás, com uma avaliação melhor do que o próprio presidente, né? Estou falando de quem? Do ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Então ele tem aproveitado esses bons números para aparecer em eventos públicos e também colocar em pauta as agendas que ele defende já há bastante tempo. No início dessa semana, por exemplo, ele voltou a temas como o da defesa da prisão após condenação em segunda instância. Alguns reveses contra a corrupção, que não vieram do governo, alguns reveses contra a corrupção que nós temos que trabalhar, nós temos que olhar o futuro e para esse futuro é realmente imprescindível a volta da execução da condenação em segunda instância, por emenda constitucional, por projeto de lei. Essa decisão daí cabe realmente ao Congresso Nacional. Bom, eu chamei aqui no 15 Minutos a Kelly Cadanos, ela que é editora de República aqui da Gazeta do Povo, conversa comigo direto de Brasília. Ô Kelly, recentemente a gente falou sobre algumas situações que poderiam até configurar um certo desgaste para a figura do ministro Moro. Um exemplo, o pacote anticrime, né, que foi aprovado lá no Congresso, mas sem várias das sugestões iniciais do ministro. Mesmo assim, ele consegue manter-se bem no governo e, como mostra o Datafolha, também perante a opinião pública, né, Kelly? Exatamente, Marcos, mas eu acho que são coisas um pouco diferentes, sabe? Eu acho que o fato dele ser muito bem avaliado pela opinião pública, né, a gente tem ele mais de 50% de aprovação, é um bom indicativo de que ele não deve ser dispensado do governo tão cedo, né? A gente lembra que ele já teve ali algumas polêmicas com o presidente Jair Bolsonaro, algumas trocas de farpas, e mesmo assim Bolsonaro resolveu mantê-lo no governo, apesar de uma tentativa de fritura que ocorreu por parte do presidente. A opinião pública aprová-lo dessa forma, né, com mais de 50% de aprovação, significa que ele deve sim permanecer no governo, mesmo que não seja exatamente a vontade do presidente, né? Mas eu acho que esse apoio ele não se traduz no Congresso, Márcio. A gente tem um prestígio muito grande na opinião pública, mas o pacote anticrime é um exemplo do quanto ele não é tão prestigiado assim dentro do Congresso Nacional, né? O Congresso desidratou muito as reformas propostas pelo ministro Sérgio Moro no pacote anticrime, acabou votando um projeto sem grandes projetos que eram muito importantes para ele, como plia barguenha, prisão em segunda instância, excludente de licitude, alterações no conceito de legítima defesa, entre outros, e isso mostra que não necessariamente a opinião das ruas está refletindo no Congresso em relação ao ministro. Opa, deixa eu fazer uma parada aqui na conversa com a Kelly Cadanos para informar que esta terça-feira foi um dia excepcionalmente pró-Moro, digamos assim, no Senado Federal. Por quê? Porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, deu andamento a dois projetos importantes para o ministro da Justiça. Os senadores aprovaram em votação simbólica o pacote anticrime, além de aprovar em primeira votação o projeto que prevê a prisão após condenação em segunda instância, do qual a gente está falando aqui também nesse episódio. O pacote anticrime ainda precisa ser votado no plenário do Senado. Já a prisão em segunda instância vai ser votada em turno suplementar nesta quarta-feira na CCJ e aí pode seguir direto para a tramitação da Câmara. Não tem que passar pelo plenário do Senado. Lembrando que o pacote anticrime no Senado não estava inicialmente na pauta da CCJ. Foi incluído para votação depois de um acordo entre líderes. Essa votação foi simbólica e os senadores decidiram não fazer alterações no texto que foi aprovado na semana passada pelo plenário da Câmara dos Deputados, texto esse que a gente comentou bem desidratado. Portanto, foi um dia um pouco melhor aí para o ministro Sérgio Moro na avaliação dentro do Congresso Nacional, pelo menos no Senado Federal. A gente segue então agora a minha conversa com a Kelly Cadanos nesse episódio do 15 Minutos. Você disse, né, que esse prestígio que ele tem perante a opinião pública, segundo a pesquisa, parece que ele não goza do mesmo prestígio aí dentro do Congresso, pelo menos algumas sinalizações nesse sentido. Mesmo assim, tem uma parte aí de políticos que seguem
prestigiando e até homenageando o ministro. Nesse início de semana aconteceu uma cerimônia lá de combate à corrupção, ele foi até homenageado também lá na Câmara, o ministro Moro, né? Isso, Márcio, teve sim. Teve o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Houve uma sessão solene na Câmara dos Deputados na segunda-feira e o ministro foi o convidado de honra, claro, né? Essa sessão solene foi organizada ali por um grupo de deputados fiéis apoiadores do ministro Sérgio Moro na Câmara. Quem presidiu a sessão foi a deputada Carla Zambelli, que é do PSL de São Paulo, ela que defende há muito tempo o combate à corrupção, cresceu nas redes sociais com essa bandeira, com essa defesa, se tornou deputada federal e continua defendendo com unhas e dentes o ministro Sérgio Moro. Mas foram poucos parlamentares presentes, viu, Márcio, nessa sessão solene. Tinha muita gente de organizações sociais, o ministro, inclusive, foi homenageado, ganhou ali a medalha patriótica, né, uma comenda que foi criada por organizações patriotas e o movimento Direita Brasil. Ele foi homenageado, mas parlamentares mesmo, eu contei ali de 10 a 12 parlamentares na sessão. E a gente lembra que na votação, vou voltar no pacote anticrime, né, na votação do pacote anticrime, teve um destaque que foi votado separado no texto, e que foi a criação do juiz de garantias. O juiz de garantias é aquele juiz que separa, né, aquela previsão que separa o juiz que julga o processo do juiz que fiscaliza a produção de provas. O ministro Sérgio Moro é declaradamente contra esse projeto, não queria que esse projeto fosse incorporado ao pacote anticrime, por isso a votação acabou sendo separada na Câmara. E muita gente ali dizia que o placar referente a essa votação separada ia refletir exatamente o apoio que o Moro tem dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. E essa proposta ela foi aprovada com 256 votos, ou seja, 256 parlamentares votaram contra a vontade do ministro Sérgio Moro, e apenas 147 resolveram votar a favor do ministro e contra a proposta, né? Então, esse placar, muita gente diz que reflete ali, de certa forma, o real apoio que o ministro encontra para suas propostas dentro do parlamento, pelo menos dentro da Câmara dos Deputados, né? É um placar que não é muito animador. E tem uma batalha aí, vamos dizer assim, que o ministro Moro enfrenta também há algum tempo e quer enfrentar, né, ao lado de uma parte dos políticos, que é a questão, novamente, da prisão após a condenação em segunda instância. Eu tenho observado muitos parlamentares sensíveis, né, a essa necessidade, a responder a essas ansiedades da população. Claro que não é só com isso que se resolvem todos os problemas, mas esse é um passo fundamental. E aí, o que o ministro espera em relação a isso? O que ele tem dito recentemente sobre expectativas sobre o Congresso voltar a estabelecer a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância? Kelly? Ele aproveitou esses eventos no início da semana para reforçar a necessidade de aprovar uma legislação que preveja a prisão em segunda instância, né? A gente lembra que tem movimentos tanto na Câmara quanto no Senado que buscam aprovar. Na Câmara é uma PEC, no Senado é um projeto de lei simples que altera o Código de Processo Penal para voltar a valer a prisão após uma condenação em segunda instância, né? E ele diz que trabalha com afinco para restabelecer a prisão em segunda instância, diz que é essencial essa prisão antecipada para o bom funcionamento da justiça criminal, para evitar a impunidade e também para evitar ali crimes não só de colarinho branco, mas também crimes violentos, né? Segundo ele, a perspectiva de ser preso em um período curto de tempo vai inibir algumas atuações criminosas, tanto na criminalidade violenta quanto nos crimes de colarinho branco, que a gente sabe que, principalmente de colarinho branco, são os que ficam mais impunes no país, né? Que vão mais longe na tramitação. Então, ele vem defendendo com muito afinco isso. Há uma perspectiva de que o Senado vote ainda nesse ano aquele projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para prever a segunda instância. A Câmara já tem uma comissão especial criada para tramitar a PEC. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que essa PEC deve terminar de tramitar no máximo em março ou abril na Câmara e depois já segue para o Senado, onde também deve ter uma tramitação rápida. Vamos acompanhar. Kelly Cadanos, direto de Brasília. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima, Márcio.
O presidente Jair Bolsonaro já deixou claro em algumas oportunidades durante o ano a intenção que tem de fazer alterações em pontos do Código de Trânsito Brasileiro. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na Justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Eu acho que nem devia ter exame de nada, tá? Uma parte escrita apenas, tá certo? E vai para a prática. Não tem que cursar a autoescola, fazer muita coisa, ter aula de uma coisa que já sabe. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Pois bem, essa intenção virou um projeto de lei que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional. Apresentamos um projeto para fazer com que a Carteira Nacional de Habilitação passe a sua validade de 5 para 10 anos. E lá no Congresso, deputados fizeram uma série de alterações que resultaram em um chamado substitutivo. Tem uma série de mudanças previstas que podem afetar diretamente o motorista. E a ideia aqui no 15 Minutos Agora é explicar exatamente o que pode mudar. Para isso eu chamei a Camila Abrão, repórter da editoria de República, aqui da Gazeta, que assina a matéria sobre esse tema. Camila, o primeiro aspecto e talvez o mais impactante, né, desse substitutivo que vai ser votado pela Câmara dos Deputados, deve aumentar o número de pontos para que o motorista perca a carteira de habilitação? Sim. A princípio, sim. A ideia do Bolsonaro, primeiro que isso é um tema caro ao presidente, assim, ele já tratou, ele foi pessoalmente, é um dos poucos projetos que ele foi pessoalmente entregar na Câmara. O caminhoneiro que transporta aqui o que o Centro-Oeste produz, não perca a sua carteira com 20 pontos, e sim com 40 pontos. O presidente deixou claro em muitos momentos, né, durante o ano que ele queria fazer alterações em relação ao trânsito. Sobre a questão da pontuação, até a gente já vai falar mais detalhes, mas ele chegou a dizer em uma oportunidade que até que se fosse por ele, aumentava para 60 pontos, o número máximo de pontos para que você perca a habilitação, né? Por mim eu botaria 60. Não chegou a 60, mas o projeto prevê o que exatamente? O projeto que ele apresentou previa 40. 40 pontos para perder a carteira. Para suspensão da carteira, para perder a carteira. Dos atuais 20 passaria a 40. Exatamente. Os deputados na Câmara, durante a comissão especial e as audiências públicas, fizeram um escalonamento. Eles decidiram assim, se o motorista tem 20 pontos, mas tem 2 ou mais infrações gravíssimas, ele perde a carteira. Certo. Se ele chegou nos 30 pontos e tem uma infração gravíssima, ele vai perder a carteira. E se ele chegar nos 40 pontos, mesmo sem nenhuma infração gravíssima, ele vai perder a carteira. Eles fizeram esse escalonamento. Não é direto como o Bolsonaro queria, mas é uma alteração do que é hoje. Alteração parecida e muda o que é hoje, que são os 20 pontos limites lá. Entendi. Para quem tem filhos, netos e está ouvindo aqui o nosso podcast, qual é a mudança prevista para o transporte de crianças, hein, Camila? O texto substitutivo diz que crianças menores de 10 anos ou com menos de 1,45 m de altura têm que ir no banco de trás. Já o texto do presidente Bolsonaro previa que, o projeto original, né, previa que crianças de até 7 anos e meio deveriam ir no banco de trás. Hoje em dia, o que é considerado? Crianças até 10 anos vão no banco de trás, até 7 anos e meio elas têm que usar aquele assento. É um assento elevado, assim, né? Isso. E entre 7 anos e meio de idade e 10 anos de idade, elas continuam indo atrás, mas com um cinto de segurança. Então, o presidente queria flexibilizar um pouquinho essa regra que os deputados consideraram que não vão manter crianças até 10 anos no banco de trás ou até elas alcançarem 1,45 m também no banco de trás, usando os equipamentos, cinto e tudo certinho. Tem alguma mudança prevista no processo de renovação da carteira de motorista? Tem. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro diz que você tem que renovar a carteira a cada 5 anos, se você tem mais de 65 anos, a cada 3. O projeto dos deputados prevê que aconteça assim. Se os condutores com menos de 40 anos vão poder renovar a cada 10 anos. Já os condutores com idade igual a 40 e inferior a 70 a cada 5 anos. E condutores com idade igual ou superior a 70 a cada 3 anos. Então também eles fazem um escalonamento. De qualquer maneira, também mudanças importantes aí no processo que é hoje, né? Sim. Tem também uma ideia que surgiu aí da comissão na Câmara, que é essa de premiar os bons motoristas, né? Os bons condutores. Sim. Como é que é isso? Eles querem criar o Registro Nacional Positivo de Condutores.
que daí eles dizem que nesse registro vão constar os dados de bons condutores, bons motoristas, e a intenção é estimular a condução responsável. Para isso, eles querem dar um prêmio, sortear uma vez por ano um valor para um desses bons motoristas. O dinheiro, segundo a proposta, sairia do valor correspondente a 1% do montante arrecadado pelo Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Legal. Bom, mais detalhes deste assunto você encontra na reportagem assinada pela Camila na Gazeta do Povo. Obrigado, Camila. Até a próxima. Obrigada, até. E termina aqui mais um 15 Minutos, podcast diário aqui da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.